Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém? Amém, meus irmãos? Não foi o Brasil não, hein? Não fiquem tristes. Nessa noite nós vamos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. E nós vamos meditar em 3 versículos desse capítulo. Mas antes da gente ler o texto, eu queria só pontuar algumas coisas que serão úteis durante a ministração. A primeira coisa que eu queria pontuar é que o comportamento cristão, o meu e o seu, nosso modo de agir e de viver, ele é totalmente modelado ou influenciado por 2 grandes eventos. Ou seja, 2 grandes eventos, um passado e um outro futuro, influenciam diretamente como eu vivo em casa, no trabalho, na igreja, na vizinhança, em qualquer lugar. O primeiro grande evento é um evento passado, que na pessoa de Cristo, o Deus eterno, ele veio até nós, ele entrou na nossa história. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então esse foi o primeiro grande evento. O Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Quando ele veio no passado, na sua pessoa, os poderes do reino entraram na história. E esses poderes do reino geram até hoje vida, que é aquilo que Jesus chamou de novo nascimento, e que nas cartas é chamado de regeneração. Então, quando ele entra na história, os poderes do reino entram também na história e geram vida, transformam caráter, mudam comportamento. Esse é o primeiro grande evento, um evento passado. Mas a vida cristã, ela não somente é modelada por um evento ocorrido no passado. A vida cristã, ela é também modelada por um evento que acontecerá no futuro. E nós vivemos à luz desse grande evento. É que quando ele veio no passado, fez o que tinha que ser feito, ele voltou. Mas ele deixou uma promessa. E qual foi a promessa? Eu virei novamente. E eu vou levar vocês. Então, toda a nossa vida, ela é moldada e influenciada pelo fato de que ele já veio, mas também pelo fato de que ele ainda virá. Então, vamos ler o texto que você vai entender mais ou menos o que eu quis dizer. Por quê? Porque nessa noite eu quero me concentrar apenas no segundo evento. O primeiro evento é que ele já veio, mas o segundo evento é que ele virá, ele voltará. Então nós vamos nos concentrar em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. E os que se alegram
como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Você pode fechar os seus olhos, vamos falar com o Senhor nesta noite, pedir que o Espírito Santo venha mais uma vez falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui neste lugar, por cada cântico entoado, cada texto da palavra lido, ó Deus, por um momento de ofertório, tudo que aqui aconteceu foi para a tua glória, para o teu louvor e foi para a tua adoração. E nós queremos, Senhor, continuar adorando o Senhor nesse momento, através desta palavra. Que essa palavra que foi inspirada pelo Senhor, pelo teu Espírito, e que o apóstolo Paulo registrou há tanto tempo atrás, que essa mesma palavra, mediante a ação desse mesmo Espírito, ela alcance o coração do teu povo nesta noite, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando eu ministro principalmente em epístolas, em cartas, eu costumo iniciar dizendo que todas as cartas ou todos os textos bíblicos, mas especialmente as cartas, elas são documentos circunstanciais. O que isso significa em português? Significa que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não estava em casa sem fazer nada, deitado numa rede, e de repente pensou, já que eu não estou fazendo nada, eu vou escrever uma carta. Não foi assim. Todas as cartas e todos os livros, eles são circunstanciais. Algo aconteceu, algo chega ao conhecimento do escritor sagrado que provoca ou que faz com que seja necessário se escrever. Então eu quero começar perguntando o que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Irmãos, o apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, numa cidade da Ásia chamada Éfeso, que era a capital da província da Ásia. E enquanto Paulo estava ali, plantando uma igreja na cidade de Éfeso, duas coisas aconteceram. Primeiro, ele recebeu um grupo de irmãos que é chamado na própria carta de os da casa de Cloé. Ou seja, ou os parentes ou os escravos da casa de Cloé levaram para o apóstolo Paulo algumas notícias não muito agradáveis sobre a igreja de Corinto. E quais eram essas notícias? Paulo, a coisa lá está feia. Como? Há uma espécie de culto à personalidade. A igreja está dividida em 4 grupos. Tem o grupo de Paulo, tem o grupo de Cefas, tem o grupo de Apolo e tem aquele grupo que é mais espiritual, que é o grupo de Cristo. A igreja está totalmente dividida. Ora, isso chega ao conhecimento de Paulo e ele sente a necessidade de escrever. Então, para resolver esse problema das desavenças na igreja, o apóstolo Paulo escreveu pelo menos ali o capítulo 1 até o 4. Depois chega para Paulo a informação de que havia um homem dentro daquela igreja que estava se relacionando com a esposa do próprio pai. E Paulo diz, olha, isso aí nem entre os gentios. Então as notícias começam a chegar para Paulo. Paulo, olha, tem irmãos lá que estão levando outros irmãos perante juízes iníquos e estão processando esses irmãos perante juízes não cristãos. E essas notícias vão chegando. Mas quando você chega no capítulo 7, por favor, olhe aí na sua Bíblia. No versículo de número 1, a partir do capítulo 7, não foram informações que Paulo recebeu por boca de alguém.
a partir do capítulo 7, Paulo recebeu em mãos uma carta. Se você olhar o capítulo 7, verso 1, como é que começa? Quanto ao que me escrevestes. Ora, por mão de, ou em mãos de Estéfanas, Fortunato e Acaico, levaram para Paulo uma carta com várias perguntas, de maneira que, do capítulo 7 até o capítulo 16 da carta aos Coríntios, Paulo está respondendo às questões levantadas por essa igreja, ou por esses irmãos. E o capítulo 7 que nós lemos é um desses capítulos. E qual era a discussão no capítulo 7? Era o seguinte: casamento, celibato e obra de Deus. A dúvida que surgiu na igreja foi: Paulo, um homem se converteu e a sua mulher não é crente, sua mulher continua no paganismo, ou vice-versa, uma mulher se converteu e o seu marido continua no paganismo. O que se deve fazer? O homem deve deixar a esposa porque ela não se converteu, ou a esposa deve deixar o marido porque ele não se converteu? Como é que a gente faz nessa situação? E Paulo tem que escrever para orientar a igreja diante disso. Aí tinha aqueles irmãos que estavam pensando: puxa, mas eu tenho filhas virgens, solteiras, que ainda não se casaram, elas permanecem solteiras, elas podem se casar. Ou seja, para dedicação à obra de Deus, qual é o melhor estado, Paulo? Solteiro ou casado? Lembram dessa conversa no capítulo 7? Qual foi a tese que Paulo defendeu? Ora, bom seria que todo homem permanecesse como eu, nem tocasse mulher. A tese que o apóstolo Paulo defendeu foi que, para fins de dedicação à obra de Deus, para fins de trabalhar mais intensamente na obra do Senhor, era melhor permanecer solteiro, porque o solteiro, ele teria tempo maior para dedicar-se à obra, e o casado, ele teria que dividir o seu tempo. Essa foi a tese defendida por Paulo. Mas Paulo sabia, irmãos, que nem todos recebeu de Deus esse dom. Por isso, olhe o capítulo 7, versículo 7. No capítulo 7, versículo 7, Paulo tem um cuidado de dizer o quê? Quero que todos os homens sejam como também eu sou. No entanto, o que é que tem aí? Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e outro de outro. O que Paulo está dizendo é: bom seria, mas se você não recebeu de Deus esse dom, faça o seguinte: se case. Tenha cada um sua própria esposa e tenha cada uma seu próprio marido. Porque ficar solteiro para dedicar-se à obra de Deus é para quem de Deus recebeu o dom. Essa, irmãos, é a discussão de todo o capítulo 7 que você vai ler em casa. Porque o foco aqui que eu quero destacar é que, de repente, o apóstolo Paulo, no versículo de número 29, ele sai dessa discussão, ou melhor, no meio dessa discussão, ele insere um tema da iminência da vinda do Senhor. O que ele diz no verso 29? Ele diz de forma muito clara: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo o quê? O tempo se abrevia. Dependendo da sua versão, o tempo é curto. Ou dependendo da outra versão, o tempo é muito curto. Ou seja, ele insere o tema de que a vinda de Cristo, já naquele período, havia uma expectativa de que essa vinda acontecesse naqueles dias. Ele insere o tema da iminência da vinda de Cristo, ou seja, Cristo está às portas, ele está para voltar. Então ele insere esse tema dentro dessa discussão. E aí, irmãos, é que entra o que eu disse para vocês. O segundo evento. Qual é o segundo evento? A vinda
do Senhor. E esse segundo evento, a expectativa dele nos faz, ou melhor, influencia diretamente na nossa vida. Por isso que nessa noite eu quero pensar com vocês sobre vivendo à luz da expectativa da vinda do Senhor. Irmãos, nós não podemos, como igreja do Senhor, perder essa expectativa. Porque viver nessa expectativa influencia diretamente na maneira como nós vivemos, desde o casamento até as demais coisas da vida. Por isso eu quero pensar com vocês sobre, de acordo com o que Paulo escreveu aqui, sobre a expectativa da vinda do Senhor, como nós devemos nos comportar. Como nós devemos nos portar e como nós devemos agir. Olhe para o verso de número 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta agora? É que os casados sejam como se não o fossem. Aí pegou. Ainda mais que o pastor Zé está aqui, falou de família. Paulo está dizendo, olha, à luz da expectativa do fim, os casados sejam como se não fossem. Então, a primeira verdade que eu quero destacar é que, à luz da expectativa da vinda do Senhor, o que Paulo não nos deixemos absorver, não nos deixemos consumir pelas preocupações domésticas e familiares. É óbvio, irmãos, que Paulo não está mandando os casados viverem como solteiros. É óbvio. É óbvio que Paulo não está aqui desestimulando o casado a cumprir o seu papel de casado. Claro que não. Porque Paulo, nos seus escritos, ele sempre deu ênfase ao papel do homem, ao papel da esposa. É óbvio que Paulo não está mandando os casados serem irresponsáveis no seu casamento. Mas o que ele está querendo dizer aqui? O que ele está querendo dizer, irmãos, é que como cristãos neste mundo, nós não estamos blindados com relação a preocupações e ansiedades ligadas à família e ao casamento. Por isso que eu tenho uma certa preocupação com o título de um livro que eu vi chamado Casamento Blindado. Irmãos, blindado não dá. Porque nenhum de nós, em nosso relacionamento conjugal, estamos imunes às crises e às preocupações. Nenhum de nós. Então é claro que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que nada disso vai acontecer. Muito pelo contrário, ele está deixando claro que todos nós, no casamento e na família, nós temos, irmãos, preocupações e nós temos desafios. Por exemplo, quando nós olhamos para isso aqui, nós todos sabemos que é lícito um pai de família estar preocupado com a manutenção da sua casa, ok? É lícito um pai de família, por exemplo, querer, desejar, trabalhar e lutar para a aquisição de uma moradia própria. Corretíssimo. É lícito um pai de família trabalhar, batalhar, porque ele quer oferecer para os filhos uma educação de qualidade. Tudo isso é lícito e todas essas coisas, de alguma maneira, causam em nós preocupações. Então, o que o apóstolo Paulo está orientando aqui foi algo mais ou menos assim. O tempo se abrevia. O tempo está curto. Então, visto que o tempo está curto e vivendo à luz disso, não se deixem consumir, não se deixem absorver pelos cuidados
domésticos e familiares, a ponto de que você agora venha dizer que não dá para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor na sua casa, para se envolver com o reino, porque agora você tem outros afazeres domésticos e familiares que te impedem de se envolver com a obra de Deus. Paulo está dizendo, olha, tenha cuidado com isso. Porque o tempo está próximo e a sua família e o seu casamento não são empecilhos, não são estorvo. O seu casamento e a sua família não pode ser usado como justificativa para você não se envolver com a obra de Deus. O tempo se abrevia, então os que são casados sejam como se não o fossem. O que Paulo está querendo nos ensinar em termos de querer evitar que aconteça conosco? Vocês lembram da parábola do grande banquete de Lucas 14? O grande banquete, a parábola diz que tudo estava pronto. E o dono da festa mandou os seus servos chamar as pessoas que estavam convidadas, e aquelas pessoas tinham confirmado que iriam. Então chegou o dia. Você lembra qual foi a desculpa do terceiro convidado da parábola? Quando chegou lá o servo dizendo, olha, o meu senhor mandou dizer que o banquete já está pronto, qual foi a desculpa do terceiro convidado? Casei-me. Diga para ele que eu não posso ir. Ora, se ele se casou, ele deveria levar quem agora? A esposa. Ora, se não dava para levar a esposa, será que se ausentar 1 horinha, 2 horinhas, atrapalharia o casamento dele? Obviamente que não. Mas esse homem é exatamente uma ilustração do que Paulo está querendo que nós evitemos à luz da expectativa da volta do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de fechar essa primeira parte, esse primeiro ponto, dizendo para você algumas coisas muito importantes. À luz da expectativa do fim, façamos de nossa família e façamos de nosso casamento um canal de bênção para o mundo. À luz da expectativa do fim, coloquemos a nossa família e o nosso casamento a serviço do reino de Deus e a serviço da missão de Deus no mundo. Ora, o casamento que Deus nos deu e a família que Deus nos deu não foi para atrapalhar a nossa caminhada. Muito pelo contrário, o casamento e a família que Deus nos deu foi para nos incentivar e estimular a servirmos mais no seu reino e para a sua glória. Portanto, o tempo se abrevia. Os que são casados sejam como se não fossem. Sabe, o casamento é uma bênção que Deus deu para você. Sirva ao Senhor junto com a sua esposa e junto com o seu marido. Sabe, os filhos que Deus te deu, então, eles não são atrapalho, né, João? Eles dão um pouquinho de trabalho, né, João? Estou falando para João que vocês conhecem a história do João, já tem 3, né? É luta. Mas o João está aqui, está servindo, está fazendo. Certamente, quando a pequenininha tiver um pouquinho maior, vai estar aqui também, adorando. Então, meus queridos, casamento não é empecilho. Eu estou dizendo isso para vocês, porque eu vivi esse negócio quando eu fui com a minha esposa, eu com 24 anos e ela com 19 anos, para a selva amazônica. Nós fomos trabalhar dentro de uma aldeia indígena. E quantas vezes eu ouvi, depois que meu filhinho nasceu, pessoas da família e da igreja dizer, mas você está levando esses meninos para o meio da selva, estão sendo criados lá no meio dos selvagens. Então, irmãos, eu quero só dizer para vocês que eles foram muito felizes. Aprenderam a tomar banho de rio, aprenderam a comer mujeca, quiampira, tomar chibé, correr para lá e para cá. E sabe qual é o resultado hoje desses meninos? Um é advogado e a outra acabou de terminar a odontologia. Não atrapalhou nada na vida deles. Porque a família e os filhos que Deus nos deu não são atrapalho nem empecilho. Eles são para a glória e para a honra do nome dele. Então é isso que Paulo está dizendo. O tempo se abrevia.
então os que são casados sejam como se não o fossem. Mas olhe de novo para o versículo de número 30. Porque agora Paulo vai um pouquinho mais além. Ele sai da conversa e do assunto sobre casamento e de repente agora ele diz algo a mais. Ele diz, mas também o tempo se abrevia. Então os que choram, seja como? Os que choram, sejam como? Como se não? Irmão, será que Paulo está mandando a gente engolir o choro? Será que Paulo está dizendo que o crente não deve chorar ou fazer de conta que não está doendo? Será que Paulo está dizendo que nós devemos fingir que tudo vai bem, que os que estão sofrendo ou chorando devem fazer de conta que nada está acontecendo? Certamente não. O que Paulo está dizendo, sabe o que é? À luz da expectativa do fim, não se deixe consumir ou absorver pelas tristezas e angústias da vida. Irmãos, Jesus nunca escondeu do seu povo aquilo que nós enfrentaríamos. O que foi que ele deixou claro para você e para mim? No mundo tereis o quê? Então, aquela propaganda que você viu em algum lugar que está escrito pare de sofrer, aquilo é propaganda enganosa. Porque nós, como cristãos, ainda estamos expostos às angústias e às tristezas da vida. Então Paulo está dizendo, olha, o tempo se aproxima, então os que choram sejam como se não chorassem. Meus queridos irmãos, diversas situações na vida têm a capacidade de provocar o choro na vida cristã. Diversas. Nós poderíamos fazer uma lista enorme de situações e circunstâncias que arrancam lágrimas dos cristãos. Por exemplo, todos nós sofremos quando passamos por perdas de pessoas queridas. Quando passamos por perdas até mesmo de bens móveis e imóveis. Todos nós sofremos quando passamos por decepções e frustrações na vida. Todos nós nos angustiamos e sofremos quando passamos ou experimentamos traições por pessoas ou da parte de pessoas que eram tão próximas de nós. Ou seja, diversas circunstâncias na vida têm o potencial de arrancar o nosso choro, de arrancar as nossas lágrimas e de provocar tristezas e angústias. Mas Paulo está dizendo o que no versículo de número 30? O tempo se abrevia, então os que choram seja como se não chorassem. Pastor, como é isso? Como é que os que choram devem viver como se não chorassem? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é, as angústias vão acontecer, os dias de choro vão chegar, mas vivam na perspectiva do eterno. Pastor, o que é viver na perspectiva do eterno? Ele está dizendo, olha, quando as tristezas e angústias chegarem, tragam à memória de vocês que o fim está próximo, que toda dor é somente por enquanto, que em breve o nosso Senhor voltará e Deus introduzirá um novo sistema, um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, onde lá não haverá mais choro, nem lamento, nem pranto, nem dor. Então está doendo, está chorando, viva como se não chorasse. Olhe para aquilo que está lá no final. Viva na perspectiva do eterno. Então ele está dizendo, o tempo se abrevia, os que choram vivam como se não chorassem. E como é que faz isso? Trazendo à memória que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo sabia do potencial que as tristezas da vida têm de nos paralisar. Paulo sabia desse potencial que as angústias e tristezas têm de nos atrapalhar na caminhada. Ele sabia disso.
Por isso que ele está dizendo, olha, você vive na expectativa do maior evento que nós estamos aguardando. Na expectativa de que o Senhor virá. Então os que choram, seja como se não chorassem. Mas olha de novo para o verso 30. Porque no verso 30 ele dá uma terceira orientação. Qual que é? À luz da expectativa do fim, os que choram como se não chorassem e os que se alegram como se não. Parece estranho, né? Porque nós reconhecemos o potencial que as tristezas da vida têm de nos atrapalhar. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que as angústias da vida realmente têm um potencial de dificultar nossa caminhada. Mas agora Paulo está dizendo, olha, tenha cuidado. Os que se alegram, seja como se não se alegrassem. Ora, o que Paulo quer dizer aqui? Irmãos, quando nós olhamos para essa orientação do apóstolo Paulo, é que Paulo sabia que as alegrias da vida também têm o potencial de nos distanciar do propósito de Deus. Você sabia disso? As alegrias e confortos da vida, elas também têm o potencial de dificultar a nossa caminhada. Vou dar só um exemplo que vai ficar claro para você. Você lembra de 10 homens que eram portadores de uma enfermidade incurável? Não apenas eram portadores de uma enfermidade incurável, mas aquela enfermidade os colocava para fora do convívio familiar e os colocava para fora do convívio social. Até para esses leprosos comerem, o alimento era levado pela família, era colocado numa certa distância e ele vinha depois pegar, por causa do fato de que não podia ter contato. Esses homens estavam destinados a uma morte certa. Eles sabiam que iriam apodrecer lentamente, vivos até morrer. Essa era a vida daqueles homens. Mas vocês lembram o clamor deles? Qual foi o clamor deles? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Vocês lembram o que Jesus fez por eles? Nossa, eles ficaram limpos, eles foram curados e tomados de uma grande alegria, eles foram. Quantos voltaram? Só um. E cadê os outros? Era isso que Paulo estava querendo dizer. Tenha cuidado, porque o tempo se abrevia. Não use dos confortos, dos sucessos, das conquistas, dos benefícios da vida para você se distanciar de Deus. Porque isso também tem esse potencial. Irmãos, quando eu era missionário no Amazonas, eu visitei uma igreja no interior do estado de Pernambuco, que era uma igreja mantenedora. E eu fui muito bem cuidado, vamos dizer assim, porque o pastor colocou um líder de missões para cuidar de mim. Um cara jovem, casado, não tinha filhos ainda, um cara bem-sucedido, não era tão bem-sucedido, mas tinha uma vida relativamente boa. Pense num jovem casado extremamente dedicado à obra de Deus e que me recebeu ali, porque ele era o líder de missões, e foi uma maravilha a recepção que ele fez quando eu cheguei ali como missionário. Anos depois, esse jovem casado, ele era dono de uma lojinha que era suficiente naquela cidade para ele viver bem, na área de celular, na área dessas coisinhas ligadas a capas de celular, conserto de celular. Ele vivia relativamente bem. Apaixonado por Jesus. Voltei para o campo missionário. Anos depois, eu fui visitar essa mesma igreja. E era um outro líder de missões. E óbvio, qual foi a pergunta que eu fiz para o pessoal? Onde está o irmão fulano? Aquele lá que cuidou de mim.
Ah, pastor, irmão fulano, tá, ele continua aqui na igreja, mas ele agora quase não vem mais. Ué, mas o que aconteceu? Não, o que aconteceu é que, o senhor lembra que ele tinha uma loja? Eu digo, lembro. Então, a loja deu certo, ele cresceu. E aí ele entrou num outro ramo. Ele comprou uma van para fazer transporte para outras cidades. Ele mesmo era o motorista. E Deus abençoou. E ele comprou uma segunda van. E ele comprou uma terceira van. E ele foi comprando vans. Daqui a pouco o cara tinha uma frota de vans para fazer transportes alternativos para outras cidades próximas. Agora, o que era que ele não tinha mais? Tempo para Deus e para a sua obra. Então é isso que Paulo está querendo evitar. Ora, o tempo se abrevia. Ele está voltando, então à luz disso tenha cuidado, porque se ele tem te abençoado, se ele tem feito você prosperar, se ele tem dado coisas a você, não é para você sentir que não precisa mais dele, é muito pelo contrário, é para que você seja mordomo fiel e administre para a glória dele. Então, o tempo se abrevia. Os que se alegram, seja como se não se alegrassem. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda no verso de número 30, irmãos, o apóstolo Paulo segue dando orientações. E qual foi a quarta orientação que ele deu no verso de número 30? Olhe comigo novamente. Os que choram, como se não. Os que se alegram, como se não. E agora? Os que compram, como se nada possuíssem. Meus irmãos, quando você olha para cá, você vê que o que Paulo está dizendo é, olha gente, à luz da expectativa do fim, não faça do ter, não faça do possuir a obsessão da sua vida. Leia de novo o versículo e me respondam. Paulo está proibindo os que compram de comprar? Está proibindo isso? Não. Ele não está dizendo os que compram parem de comprar. Não foi isso que ele disse. Ele não está dizendo os que compram não comprem mais. Não. Ele está dizendo os que compram. Preste atenção. Possuam bens, mas não sejam possuídos pelos bens. Essa é a ideia. À luz da expectativa da volta do Senhor, não façam do ter, não façam do adquirir, não façam do obter a obsessão das vossas vidas. Meus irmãos, me permitam fazer uma aplicação que talvez seja um pouquinho desconfortável para alguns, mas não tem problema. Se você se sentir desconfortável, é porque Deus está falando com você também. Mas nós vivemos numa sociedade, isso é fato, em que as pessoas elas são valorizadas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Você já prestou atenção nisso? Essa é a sociedade que nós vivemos. Na nossa sociedade materialista, valoriza-se mais o ter em detrimento do ser. Por exemplo, em alguns lugares da nossa sociedade, o valor das pessoas está ligado à marca e ao ano à marca do carro e ao ano do carro que ele possui. Em alguns setores da nossa sociedade, o valor de uma pessoa está ligado ao bairro ou setor da cidade que ele mora. Vou dar um exemplo. Aqui vocês não têm mais isso, mas lá no meu interior a gente tinha. Aquela questão de você chegar numa loja, hoje nem precisa mais, que se passa cartão de crédito, é tranquilo, se tem um cartão de crédito, resolve tudo. Mas era feito o tal da compra em carnê. Quem ainda é desse tempo de compra em carnê? Eu ainda sou do tempo que era ficha, uma fichinha, né? Eu estava ali. Mas aquilo, as pessoas tinham que fazer o teu cadastro. O cadastro continuam fazendo hoje, só que no sistema. E você tinha que passar os seus dados, nome completo, seus documentos, e lá tinha endereço. Tá certo?
Então você ia dizer o lugar que você morava, o bairro e tal, aquela questão toda. Ainda hoje é assim. Na minha cidade, lá no interior de Pernambuco, tem um bairro chamado a ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil. É o bairro chique da cidade. É o bairro dos médicos, é o bairro dos grandes empresários, é o bairro dos políticos da cidade, é o bairro das mansões. A ABB. Meu irmão, você fazer um cadastro na minha cidade, e quando perguntarem onde você mora, você diz, a ABB, meu amigo, você já estava com crédito certo. Agora, na minha cidade, tem 2 bairros outros, um chamado Mutirão e outro chamado Baixa Renda. Você já pensou? Ora, você fazer um cadastro e as pessoas perguntam qual é o seu bairro, baixa renda, meu amigo, para você conseguir o crédito vai demorar. Por quê? Porque simplesmente a sociedade é essa. Ela valoriza as pessoas pelo que elas têm e não por aquilo que elas são. Elas valorizam por causa do bairro ou setor da cidade em que as pessoas moram. Essa é a nossa sociedade. E muitas vezes nós queremos dar satisfação a essa sociedade e aí nós mergulhamos de cabeça na busca do ter, na busca do adquirir, na busca do conquistar, quando nós pensamos que não temos mais tempo para nós, não temos mais tempo para a família, não temos mais tempo para a igreja, não temos mais tempo para Deus e não temos mais tempo para a sua obra. E quando você pergunta, meu irmão, onde você estava? Pastor, correndo atrás do pão de cada dia. E aí você pensa, meu Deus, que pão caro é esse? Meus queridos, Paulo está dizendo, o tempo se abrevia. Então os que compram, disse ele, não pare de comprar não, pode continuar comprando, não tem nenhum problema. Mas, por favor, não façam, lembram da parábola do grande banquete que eu citei o terceiro convidado? Vocês lembram o que o primeiro convidado disse? Quando está pronto lá, mandou chamar. Resposta do primeiro convidado. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Irmãos, quem compra terreno para ir ver depois? Pelo amor de Deus. Ninguém compra terreno para ir ver depois. Você vê o terreno e depois você compra. Mas aqui a desculpa era, eu não posso participar no teu banquete porque eu comprei um terreno. Ora, não dá para marcar para você olhar o terreno outro dia, não. Tem que ser hoje. Não, pois é. Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é o que Paulo está dizendo. Olha, os que compram deveriam agir como se nada possuísse. Não é parar de comprar, mas entender que a sua conquista, que a sua aquisição não tem valor acima do reino de Deus, nem da sua obra. Vocês lembram do segundo convidado? Qual foi a resposta dada? Por que ele não podia ir? Comprei 5 juntas de bois. E eu tenho que ir experimentar. Quem é que compra boi para experimentar depois? Mas aqui eram desculpas esfarrapadas. Então, meu irmão e minha irmã, você que entrou aqui nesta noite, a palavra de Deus para o seu e para o meu coração é: à luz da expectativa do fim. Compremos, mas não façamos disso a obsessão da nossa vida. À luz da expectativa do fim, compremos, mas não façamos disso um fator complicador para a nossa relação com Deus. Compremos, mas não façamos disso um empecilho para a nossa dedicação à obra de Deus e ao seu serviço. Não usemos isso como desculpa. À luz da expectativa do fim, compremos, mas administremos tudo para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Sabe por quê? Porque nós somos mordomos. Sejamos mordomos fiéis. E para finalizar,
Veja o que é que Paulo diz no verso 31. À luz da expectativa do fim, os casados seja como se não fossem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não usassem. Novamente, Paulo está nos proibindo de fazer uso deste mundo? Não, ele só está dizendo, eu vou usar uma expressão mais clara para você. Sabe esse mundo que Deus criou? Ele está dizendo, usem, mas não abusem. Usem, mas não abusem. Olha, irmãos, o abuso deste mundo é exatamente tudo aquilo que ele vinha falando antes. Usar deste mundo é uma coisa, mas abusar deste mundo está ligado a simplesmente a vaidade do ter. Está ligado à ganância, está ligado a uma relação de apego e de amor às coisas deste mundo. Mas eu gostaria que o pessoal da mídia pudesse projetar algo para nós, que está lá na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 2. Mas antes da gente ler esse versículo, olha novamente para o verso 31, onde Paulo diz, os que usam deste mundo, seja como se não usassem. Mas ele vai dar a razão, o motivo, o porquê. Por quê? O que é que ele diz? Porque a aparência deste mundo passa. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite. Esse mundo, muitas vezes ele nos encanta. As luzes desse mundo muitas vezes nos seduz. Esse mundo que nós vivemos, muitas vezes ele nos atrai. Ele exerce sobre nós um certo fascínio. Mas o que Paulo está dizendo é, olha, não se deixe seduzir. Não fique fascinado. Por quê? Porque esse mundo que você está vendo aí, ele é aparente. Esse mundo que você está vendo aí, ele é ilusório, ele é efêmero, ele é transitório, ele é passageiro. Esse mundo é fútil, é como bolha de sabão. Aquilo que o escritor de Eclesiastes diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, futilidade de futilidade, tudo é fútil. Meus queridos irmãos que aqui estão, eu sei que a minha tendência e a sua é queremos nos apegar aqui. Essa é a nossa tendência. Mas Paulo está dizendo, olha, usa. Mas nunca se esqueça, não há nada de sólido neste mundo. Não há nada que você possa dizer, a isso aqui eu vou me agarrar. Porque ninguém me arranca daqui, não existe, irmãos. Tudo que nesse mundo para nós parece seguro, não passa de castelo de areia. Em um sopro ou um toque de uma água, aquilo ali desaba. E Paulo está querendo evitar que eu e você nos agarremos a isso aqui. O que João escreveu na sua carta, primeira carta, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Eu quero que você leia junto comigo, por favor. O que diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aí sim, viver a vontade de Deus em Cristo
E isso sim é permanente. Então eu quero concluir fazendo algumas perguntas para mim e para você. Que tipo de relação nós temos nutrido com este mundo? Qual é o nosso nível de relacionamento? Ou nós temos nutrido com esse mundo uma espécie de caso de amor? Qualquer caso de amor com esse mundo, irmãos, é traição. Porque nós temos um único e verdadeiro esposo. E esse esposo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas a minha colocação para você levar no seu coração no final dessa mensagem é que nós possamos nutrir em nosso coração o sentimento dos peregrinos e forasteiros. Pastor, o que é um peregrino? O que são peregrinos e forasteiros? Peregrinos e forasteiros são pessoas que estão fora da sua verdadeira pátria e estão fora da sua verdadeira família. Isso é peregrino e forasteiro. Nós somos peregrinos e forasteiros. De maneira que o desafio que eu quero deixar para mim e para você nessa noite é que Deus nos ajude a cultivar em nosso coração esse sentimento dos peregrinos e forasteiros. E qual é o sentimento? Corpo aqui, mas o coração lá. Irmãos, eu morei 12 anos no Amazonas, longe da minha terra. Estado de Pernambuco, sertão. 12 anos. E quando eu tirava férias, a cada 1 ano e meio, 2 anos, eu tinha que ir para Pernambuco. Só para vocês terem uma ideia do percurso. Eu morava numa aldeia que ficava a 100 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira. Então eu pegava um ônibus da época da Segunda Guerra Mundial, aqueles ônibus bem feios, e rodava 100 quilômetros até a cidade de São Gabriel da Cachoeira. Chegando em São Gabriel da Cachoeira, eu pegava um barco, o chamado Tanaka Neto, era o nome do barco. E nós descíamos o Rio Negro durante 3, 4 dias descendo o Rio Negro numa velocidade de aproximadamente 30 km por hora. 3 dias a 4 dias, dependendo da altura do rio. Chegávamos em Manaus. E quando nós chegávamos em Manaus, o jeito mais barato era pegar um voo, um avião, que durante 2 horas e 50 percorria e chegava em Brasília, Distrito Federal. Em Brasília, eu ia para a rodoviária. E eu pegava um ônibus da Itapemirim. Vocês não conhecem, não? Conhece, né? 36 a 38 horas de viagem de Brasília até Serra Talhada, no estado de Pernambuco, onde eu morava. Esse era o meu percurso. Mas se eu perguntar para vocês, vocês sabem qual era para mim o melhor momento dessa viagem? Você pode pensar, quando o senhor chegava em casa. Não. Era quando o ônibus atravessava a ponte que liga Juazeiro a Petrolina. Passava do estado da Bahia para o estado de Pernambuco. Quando o ônibus atravessava a ponte que chegava em Petrolina, o que vinha de imediato no meu coração e na minha mente? Eu estou chegando em casa. De Petrolina para Serra Talhada ainda levava uns 360 quilômetros. E naquele tempo os ônibus você podia abrir janela. E, irmãos, chegava um determinado período do percurso que eu abria a janela. Porque eu queria sentir o cheiro de algo que só tem lá no meu sertão, chamado marmeleiro e alecrim. Eu cresci na roça. Eu cresci sentindo o cheiro de marmeleiro e alecrim.
aquilo trazia à minha memória a minha infância, de onde eu tinha saído, de onde eu nasci. Então, quando eu fazia o percurso, que eu abria aquela janela, que eu sentia o cheiro do marmeleiro e do alecrim, sabe o que vinha na minha memória? Eu estou chegando em casa. Meu irmão e minha irmã, nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos indo para casa. Cada dia que passa, cada amanhecer de um novo dia, cada ano que nós celebramos na igreja uma passagem de ano, nós estamos voltando para casa. Portanto, nós precisamos, não é voltar, mas precisamos, de acordo com a palavra, passar a sentir o cheiro do céu. Sabe aquele desejo de dizer, não, eu estou voltando para a casa do meu pai, e lá não tem pecado, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não existe nada que impeça o meu relacionamento com ele. Lá haverá um novo céu e uma nova terra, e nós contemplaremos face a face o Senhor da nossa vida. Cultive no seu coração o sentimento dos peregrinos e dos forasteiros, porque nós estamos voltando para casa. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Devolvo a palavra ao pastor Júnior.